cordialmente, né, como convém. E desde já quero iniciar aqui com uma oração. Senhor, diante dessa mídia social, dessa live, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Agradecer ao Senhor pela oportunidade de cada um que está e estará e depois verá esse conteúdo, que sinceramente seja para a tua glória, bem como também para estímulo de fé e de esperança aos nossos corações, aos corações de cada um que irá visualizar, compartilhar, que chegue a quem aprouver ao Senhor. E que desse modo a esperança na vinda do teu bem-amado Filho seja e esteja real e sólida nos corações. Assim eu quero agradecer ao Senhor, assim eu quero orar por fé, em o nome de Jesus. Amém. Sou o presbítero Brendo Rodrigues, estou como pastor congregacional pela Assembleia de Deus Cia de Seta em Colinas, meu pastor presidente, pastor Adalberto Leite, apoia, também tem sido incentivador, né, dessa meu início de caminhada. E aqui eu quero estar compartilhando sobre um tema que tem sido motivo até de muito alarde, e homens ainda muito mais capacitados do que eu, estão muito mais avançados na trajetória do que eu, têm pontuado, têm alertado que muita coisa, muitas questões bíblicas estão sendo interpretadas erroneamente. Nenhuma igreja é dona da verdade, mas a Bíblia ela é sistemática, ou seja, ela interpreta ela mesma, em um panorama completo, não em um panorama isolado, nem contextual isolado, mas num panorama remoto, ou seja, tudo aquilo que está dentro do texto e do contexto daquele texto e daquele livro e daquela profecia. E um dos temas que nós estamos ouvindo é que a grande tribulação começou. Será que os 200 milhões de exércitos que vêm contra Israel já é agora? O rio Eufrates está secando, já é para a guerra do Armagedon, a guerra final. Vai começar a Terceira Guerra Mundial. Meu irmão e minha irmã, biblicamente, o período que nós estamos vivendo, e isso utilizando as pontuações de grandes teólogos, nós temos, a exemplo deles, pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, J. Dwight Pentecost, um grande escatólogo norte-americano, bem como também um grande homem de Deus na nossa nação, pastor Napoleão Falcão. O período que nós estamos vivendo chama-se princípio de dores, não é princípio das dores, é princípio de dores. Também não vai ser no princípio de dores que vai acontecer o parto. E os irmãos vão entender que negócio é esse de parto. Esse princípio de dores foi uma figura de linguagem utilizada pelo Senhor Jesus em seu ministério terreno, no período que ele exerceu como grande profeta, grande profeta, sumo sacerdote e rei dos reis, cada um no seu tempo. Como grande profeta, anunciando que viriam momentos terríveis, momentos perigosos, momentos de aflição, e chegaria ao ponto de uma aflição que nunca houve na terra e nem jamais haverá. José Roberto, a paz do Senhor, obrigado pela presença, pelo carinho. O Facebook não mostra todos que estão participando. Quem puder dar a paz do Senhor, comentar, tá? Para a gente cumprimentar cordialmente. E esse princípio de dores, essa figura de linguagem, foi em relação ao período da gestação, da concepção, gestação e parto de uma mulher grávida. E esse princípio de dores tem correlação com as aflições que uma mãe passa nesse período de gestação até que dê à luz a criança. O texto que eu quero aqui tomar por base está lá em 2 Tessalonicenses, segunda porque é carta, 2 Tessalonicenses capítulo 2, e o versículo é o de número
de número 1, 2 e 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Suponham que tenha chegado o dia do Senhor, como se o dia do Senhor estivesse perto. Eu estou usando a linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, né? E aqui Paulo está falando que esse período antes que chegue o dia do Senhor é um período que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós aceitamos como base para a nossa fé. Por quê? Porque isso que nós aceitamos como base para a nossa fé será aquilo que vai dominar as nossas atitudes, a nossa relação de convivência cristã e a nossa vida de intimidade, de relacionamento com Deus e com as suas coisas. A Bíblia, a palavra, a oração, a consagração, cultuar, congregar, a relação com as autoridades, verdadeiras autoridades pastorais. Pois muito bem, esse período chamado princípio de dores, ele é introduzido, esse pensamento, essa ideia é introduzida através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 24, versículo 1 a seguir, Marcos capítulo 13, versículo 1 a seguir, Lucas capítulo número 21, versículo 5 até o versículo de número 19, ou seja, estão ali, né, a exposição que os evangelistas trouxeram acerca desse sermão profético, escatológico, que o Senhor Jesus Cristo ministrou antes que ele fosse exercer o seu sumo sacerdócio real e eterno no altar da cruz do Calvário e hoje no Santo do Santo Celestial. Então, antes que ele ascendesse, ele nos trouxe, introduziu o pensamento, a ideia, a sabedoria acerca das coisas futuras, dos acontecimentos futuros. Quem for entrando, dê a paz do Senhor, que o Facebook não está me mostrando, tá bom? Para eu poder cumprimentar cordialmente. Pois muito bem. Só que esse pensamento acerca do princípio de dores não é algo exclusivo do Novo Testamento. O Antigo Testamento já trazia acerca do princípio de dores. Sim. Olha só lá em Joel capítulo 2 e o versículo número 30. Lá diz assim: e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua se converterá em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa palavra dia do Senhor aqui é Yom Ha-Yahu ou Yom Ha-Elohim, né? O dia do Senhor. E esse dia não é que vai ser um dia, é o período chamado período tribulacional e a grande tribulação. Esse tempo é chamado de o dia, o grande e terrível dia do Senhor. Porém, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o que vai acontecer? Prodígio no céu, sangue, fogo, coluna de fumaça. Olha só no Oriente Médio o derramamento de sangue tão grande. E não vai longe não. Nós estamos tão espantados, mas nós esquecemos do que acontece no nosso país todos os dias. Sangue, quantidade de sangue que a terra está embebendo, derramado injustamente, derramado ilegalmente, porque é Deus que é o dono da vida, ilegalmente, e injustamente, que tem essa questão também da justiça. Injustamente. Olha só. Quanto sangue? Coluna de fogo, fumaça. Agora mesmo, salvo engano, parece que é na Austrália, uma grande queimada acontecendo. No nosso país também, grandes queimadas, a Amazônia, como é que está hoje. E o mundo afora que nós temos observado, pegando fogo. Fumaça e mais fumaça. Por quê? Porque nós estamos no princípio de dores. A divisão escatológica que foi extraída da Bíblia por o pastor Antônio Gilberto e J. Dwight Pentecoste no seu manual de escatologia bíblica, roda em torno de, olha só, princípio de dores, período tribulacional, que são 3 anos e meio, né,
depois do princípio de dores. E eu vou mostrar como é que marca o período tribulacional. E depois do período tribulacional, aquilo que são 3 anos e meio de grande tribulação. A grande tribulação são os últimos 3 anos e meio. Né? Eu vou mostrar por quê. Pois muito bem, o princípio de dores, como que a gente conhece que se está no princípio de dores? Como é que a gente sabe que está no princípio de dores? É uma coisa simples. Olha só, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, o que mostra que é o princípio de dores? Primeiro, engano. Segundo, apostasia. E o terceiro, a revelação do iníquo. O engano. O que é enganar? Enganar é adulterar a verdade. Olha só. Enganar é adulterar a verdade. Ou esconder a verdade. Isso é enganar. A Bíblia, ela não foi concedida e inspirada pelo Espírito Santo sem santidade. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, lá diz que os homens santos, homens separados, homens exclusivos de Deus, produziram a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada roda em torno de uma separação. Então tudo aquilo que não mostra que nós devemos ser separados, ou que esconde, ou que torna parcial essa separação do ser humano para Deus, das coisas que são carnais ou demoníacas, é o engano. Ou seja, um culto, uma pregação, um louvor e uma profecia que não cobra de nós, que não nos inspira ou que não nos consola para continuarmos santos. E essa santidade aqui é uma santidade relativa, porque eu sou imperfeito, nós somos imperfeitos, ninguém vai conseguir alcançar a santidade completa aqui na Terra, mas que não estimula a continuidade desse desejo, desse esforço, dessa perseverança nessa santidade, faz parte do engano. Faz parte do engano. Porque a Escritura nos chama para essa santidade. A Escritura nos estimula, nos consola, nos fortalece, nos anima, em que Deus nos deu toda a condição para isso através de Cristo Jesus, pelo seu sangue, pela sua graça, pelo seu Espírito. Aleluia, louvado seja Ele. Então o engano é a primeira demonstração que estamos no princípio de dores. E quanto engano tem surgido. Quantos cultos, pregações, louvores, profecias, revelações que não nos chamam à santidade, que não nos chamam ao desejo a Deus, que não nos estimula a quebrantar-nos a nós mesmos, nos humilharmos na presença de Deus, andarmos na presença de Deus, compreendermos nosso irmão, suportarmos nosso irmão, tolerar nosso irmão, que tem nos ensinado só a enxergar o defeito dos outros e nunca os nossos. Olha só, meu irmão e minha irmã, o engano é o que marca o princípio de dores. Segunda coisa, apostasia. O que é a apostasia? É o abandono da fé genuína. Quando se fala que a nossa fé é do tamanho do grão de mostarda, não é para dizer que ela é pequena. Quando fala que a nossa fé é do tamanho do grão de mostarda, Jesus está falando da pureza. O grão de mostarda é a única semente, está espalhada na internet, é coisa boa, é a única semente do mundo que não aceita mistura genética, que não aceita se tornar transgênica, ela é pura, está falando de uma fé pura, não precisa ser grandona, não precisa ser imensa, cheia de muita coisa, não, precisa ser uma fé pura. E como que é essa fé pura? Uma fé que está totalmente, exclusivamente sujeita, vinculada na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Não na voz de um homem, não na autoridade de um homem, mas sim naquele homem, naquela mulher que está vinculada à Palavra de Deus. Uma Miriam, congrega conosco, dirigente do Círculo de Oração, a paz do Senhor Jesus, obrigado pelo carinho. Então, o princípio de dores, a segunda coisa que marca o princípio de dores é a apostasia. E a terceira coisa vai ser aquilo que vai ser a transição entre o princípio de dores e o período tribulacional, que são os primeiros 3 anos e meio daquilo que popularmente é conhecido como a grande tribulação. A transição entre o princípio de dores e o período tribulacional é a manifestação, a revelação daquele ou daqueles que serão o anticristo. Por que eu digo que é daquele ou daqueles? Porque a Escritura diz que realmente o anticristo é o homem do pecado, a pessoa do pecado.
Só que hoje nós temos a pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma corporação formada por muitas pessoas. E Apocalipse diz que as pessoas, os governantes da terra, darão seu poder e autoridade à besta. Uma referência ao anticristo. Então, pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica. Né? Muito bem. Então, a manifestação dele vai ser aquilo que vai marcar a saída do princípio de dores e o parto do período tribulacional, daquilo que nós conhecemos como o início da grande tribulação. Por que eu falo que é a transição? Porque aqui mesmo diz, não será assim, não se manifestará o iníquo antes que venha sem que antes venham essas coisas, o engano, a apostasia. Ouvireis de guerra, rumor de guerra, fomes, pestes, terremotos, em vários lugares. Mas isso tudo não é o fim, mas é o princípio de dores. Jesus falou em Mateus 24, em Marcos 13 e em Lucas 21. Pois muito bem. Apocalipse, capítulo 5, quando o Salvador quebra o selo, o primeiro cavaleiro que aparece é o cavaleiro branco. Pastor, mas por que você está dizendo que aquilo ali é que marca o início da grande tribulação? Como é que você tem essa certeza? Lembra, olha a benção. Lembra que lá em Apocalipse, lá no capítulo de número 6, 5 e 6, João olha para o trono e ele não vê ninguém no trono digno de desatar o rolo da história da humanidade. Você lembra que está ali e ele não vê ninguém? Por que ele não vê ninguém? Jesus não é o Rei dos Reis? Jesus não está vivo? Jesus não morreu na cruz e consumou nossa salvação? Por que ele não vê ninguém? Porque ali representa o período do princípio de dores, em que aparentemente a salvação não era manifesta, porque mesmo salvo, nós ainda pecávamos, precisávamos continuamente pedir perdão para que o nosso Salvador nos perdoe e seja feita a manutenção da salvação. Aparentemente não estávamos guardados. Olha o que está acontecendo com os nossos irmãos ao redor do mundo, lá no Oriente Médio. Tanto que nossos irmãos cristãos estão sofrendo na África do Sul, Coreia do Norte, Europa, perseguidos, presos só por distribuir Bíblias. Olha só, por pregar. Processados por pregar o Evangelho. Aparentemente, cadê essa salvação? Cadê essa diferença? Mas quando Cristo arrebatar a sua igreja, louvado seja o nome de Jesus, aí sim vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Quando Cristo arrebatar a sua igreja. E quando ele arrebata a sua igreja, aí sim se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. E aqui eu vou dar uma visão. A visão da teologia, da escatologia das Assembleias de Deus, em regra, algumas já mudaram, mas em regra, as Assembleias de Deus no Brasil, trata que o período tribulacional, a grande tribulação, é de 7 anos e Cristo arrebata a igreja antes dos 7 anos. Existe outra corrente, né, que é chamado mid-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, ensina que Cristo só vem arrebatar a sua igreja no meio da grande tribulação. Por quê? Porque é só nos últimos 3 anos e meio que é considerado verdadeiramente a grande tribulação. Não vou entrar nesse mérito, particularmente, vou pregar, vou respeitar aquilo que os homens de Deus que vieram de mim, das Assembleias de Deus, pregaram, e hoje homens muito mais instruídos do que eu, né, sou aluno deles, também pregam, né, que Cristo virá antes desses 7 anos. Ou seja, no início desses 7 anos. O importante é, vamos aguardar o nosso Salvador. Vamos aguardar o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ser arrebatados com eles. Em nome de Jesus. Pois muito bem. Então, a transição, o que dá o final do princípio de dores, é o arrebatamento da igreja, concomitantemente à manifestação do anticristo. E o que vai essa manifestação do anticristo vai trazer? Cavaleiro branco, falsa paz. Daniel capítulo 9, versículo acho que é o 25 lá a seguir, você vai ver até o finalzinho do texto. Primeiro, ele fará um acordo com muitos. Ele não vai ser um rei no primeiro momento. Ele não vai ser um governante do mundo no primeiro momento. Ele vai ser um mediador, um homem de paz. Por isso que Paulo diz, quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Por isso que também Daniel profetiza, Daniel capítulo 9, que no meio da semana, no meio dos 7 anos de paz, antes de terminar os 7 anos, quando acabar os primeiros 3 anos e meio,
Ele quebra o acordo e sobre as asas da abominação virá a desolação e o destruidor como uma enxurrada. A grande tribulação chega. Meu irmão e minha irmã, o importante disso tudo isso serve para quê? Para nos colocar medo? Não. Para nos estimular, para nos alertar, para nos ajudar. Porque o espírito está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Vamos abraçar a verdade, vamos amar a verdade, vamos largar de oba-oba e vamos nos manter fiéis, nos manter na presença do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque ele diz, olha, eis que o Espírito diz às igrejas, Apocalipse 22, eis que cedo venho. E quem tem sede, diga, vem. E quem quer, diga, vem. Maranata. Maranatá. Ora vem, Rei. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus me abençoe, Deus te abençoe, Deus nos guarde, em o nome de Jesus Cristo. Obrigado pelo carinho. Estejam conosco aí nessas lives. Tem o meu canal do YouTube, Sol da Justiça, onde eu coloco as lives, aloco as lives. Tem o meu Instagram ali também, Sol da Justiça, Presbítero Brendo. Nos ajude, nos acompanhe a divulgar a boa palavra de Deus. Um ótimo dia, uma ótima tarde, na paz.